brasileiro, ele não foi criado para ser empreendedor. A gente é criado para trabalhar sempre para alguém. A gente não tem um conhecimento de casa, a gente não tem um conhecimento da escola. Então a gente vai adquirindo para frente. A mentalidade que eu tinha naquela época, eu acredito que muita gente também tem essa mentalidade, é que se eu não fizer, não vai sair perfeito. Não. Se eu não colocar ninguém, eu não cresço. Todo dia de manhã eu oro e faço meu devocional. Literalmente é o que faz o meu dia ser tranquilo, meu dia ser mais centralizado. E a gente aprende transmitindo conhecimento. Todo dia a gente aprende alguma coisa, isso é a máxima histórica, mas quando a gente ensina, a gente aprende em dobro. Atendimento ao cliente é a coisa que sempre vai fazer você ser bem falado em qualquer canto. Qualquer tipo de emprego, qualquer tipo de empresa que você tiver. Se você tiver um bom atendimento ao cliente, com certeza um cliente vai indicar você para o outro. Porque às vezes a gente desiste da gente. Não é nem dos nossos sonhos, a gente desiste da gente. O costume que a gente tem é falar que a gente não é capaz de fazer alguma coisa, de realizar alguma coisa, de chegar em algum lugar. Então a gente automaticamente se diminui. É ir pra frente sempre. Não é porque você teve que dar um passo para trás que você está atrás. Você precisa estar ali para ter um impulso, lembra do estilingue? Isso. Para puxar o estilingue e ir lá pra frente. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos. Estamos no nosso segundo episódio do podcast Advogar e Empreender. Hoje receberemos uma convidada também muito especial. Vocês vão ver que todos os convidados são de fato especiais. Ela que começou a trajetória profissional em 2017, atualmente tem 28 anos, formada em contabilidade. Em 2023 fundou a Evoluta Contabilidade. E cheia de sonhos, cheia de expectativas, abriu o escritório físico, inclusive eu fui convidado para a inauguração, um escritório muito bonito. E em 2025, mais uma vez a Evoluta, o escritório, ampliou a sua estrutura física, se mudou e vem aí investindo e abrindo os caminhos da contabilidade. Eu gostaria de apresentar a vocês nossa amiga Thaisa Amorim. Boa noite, gente. Boa noite, Júlia. Thaisa, eu gostaria de agradecer sua presença e muito nos alegra vê-la nessa noite. E como eu sempre digo a todo mundo e aos nossos espectadores, nosso podcast fala de tudo um pouco, mas muito voltado para o empreendedorismo, para essa aventura, muitas vezes silenciosa, o sofrimento silencioso, mas também de alegrias públicas, né? Todo mundo sabe que empreender é uma verdadeira aventura. E para começar, eu queria saber quem é Thaisa Amorim. Queria que você explicasse para mim e também para os nossos colegas que nos assistem, quem é a Thaisa Amorim. O engraçado é que quando a gente vai falar sobre a gente, sempre é mais complicado, né? Verdade. Se me pedir para falar de contabilidade, eu tô aqui e vou até amanhã. Mas para falar da gente, a gente para e pensa um pouquinho. Eu já refleti sobre isso algumas vezes. Quem é Thaisa Amorim? Thaisa Amorim é filha, primeiro filha amada do pai. É filha de Dona Ana, minha mãe, que é minha inspiração. Sou proprietária da Evoluta, como você conhece. Sou mãe de pet, focadíssima em academia. Coisa boa. Amo assistir filme, sirvo na igreja, sou cristã. Então, meu meio ele é muito voltado para isso. E, além de tudo, em realizar sonhos. Então, Thaís, além de ter vários sonhos, ama realizar sonho de outras pessoas. Como é que você escolheu a contabilidade para ser sua atividade profissional? Se eu falar para você que eu escolhi a contabilidade no dia que eu fui me cursar a faculdade de administração, você acredita? Rapaz, sério? Conta aí pra gente, conta aí. Cheguei na faculdade para me inscrever para administração, olhei para o papel. Na época, minha mãe tinha um contador e ele faz contabilidade. E eu acabei gostando da área, porque ele mostrou para minha mãe, virou o contador dela, mostrou para minha mãe como é que era. E eu precisava fazer algumas coisas da empresa dela. Então, eu conhecia a contabilidade através dele. E quando chegou na hora de fazer a inscrição da administração, eu entrei em contabilidade e me apaixonei. Foi complicado como qualquer um, né? Então, mas mesmo assim, eu não me arrependo de ter feito. Conhecer a contabilidade foi muito diferente para mim, mas valeu a pena cada centavo e cada esforço, cada 6 conduções por dia que eu pegava para conseguir sair de casa, ir para o trabalho, ir para a faculdade e voltar para casa. Então, nessa época, você já sabia o que é empreender, né? Afinal Já. de contas, Cresci no isso meio. é empreender para a vida pessoal, você ter renúncia, né?
Quem vive isso sabe a dificuldade que é. E me diz uma coisa, de onde surgiu o desejo de abrir a Evoluta? Explica aqui pra gente. Vamos lá. Eu sempre tive essa vontade de empreender, porque, na verdade, eu sempre me via como alguém que ia realizar sonhos de outras pessoas. Por exemplo, eu, quando era mais nova, sempre fui representante de sala, sempre fui liderança de comissão. Então, eu sempre tive essa visão de mais de liderar. Não que, sendo CLT, eu não ia conseguir ter uma liderança, mas eu entendia que eu precisava mostrar a minha essência e passar a minha essência de outras formas. Isso seria apresentando a Thaisa que eu sou dentro de uma empresa, para a empresa ser a minha cara. Então, a Evoluta, ela é literalmente Thaisa, só que de uma forma profissional. Que maravilha. E a sua família te apoiou desde o início? Como foi esse comportamento? Ou disseram, como me disseram, rapaz, isso é uma aventura, tu vai fazer isso? Rapaz, a gente sempre escuta, né? Porque, imagina comigo, eu tenho 28 anos, eu abri a Evoluta, eu tinha 24 anos. E antes disso, eu trabalhava no CLT, tinha lá minha carteirinha assinada, e você largar tudo para você empreender. Thaisa, tem certeza que tu vai sair desse certo? Como é que vai ser daqui para frente? Só que a gente olha assim, se eu não for agora, eu não vou. Então, eles apoiaram, porque sabiam que se não me apoiasse, eu ia de todo jeito. Eu iria de todo jeito, porque era um sonho, e eu sempre vou atrás dos meus sonhos. Mas ficou com aquela de, e se der errado? Se der errado, a gente volta para trás. Depois a gente vai para frente de novo. Maravilha, maravilha. Aconteceu comigo quando uma das minhas operações é de energia solar. E aí eu chego para meu pai um certo dia e digo assim, rapaz, olha, eu vou investir em energia solar. E meu pai disse assim, rapaz, onde já se viu o cara tirar dinheiro do sol? Rapaz, você podia acreditar no meu sonho e tal. E isso a gente executou, eu executei. E hoje nós temos uma operação de energia solar e que funciona. E de fato o sol gera dinheiro, né? E você fica nessa... É que às vezes a gente não entre acredita. O sonho e achar que possivelmente aquilo vai dar errado porque seu pai ou seu familiar disse alguma coisa. E é bem comum, né? É bem comum a gente acabar... Porque a gente vê aquela pessoa como uma inspiração pra gente. Uma referência. Uma né? referência pra gente, exatamente. Então, imagina, a referência da sua vida, ele falar, não vá não. Aí você ir lá e, puxa, mas é meu sonho. Aí você vai atrás dos seus sonhos. Mas, é como você falou, a energia do sol, alguns anos atrás, ninguém ia imaginar que ia ter. Pois é. E me diz uma coisa, como é que você vira a chave aí de sair do certo... Ou melhor, de sair de um certo para um duvidoso, sair de CLT para empreender. Onde é que a chave virou? Quando eu era CLT, eu aprendi muita coisa. Não posso falar, não tenho assim o que falar. Eu acho que é importante, são fases da nossa vida. Então, a gente está em uma fase, a gente precisa extrair daquele momento que a gente vai levar para evoluir na nossa vida. Então, quando eu era CLT, eu aprendi, eu absorvi, eu conheci muita coisa, vi como era, porque eu trabalhava em um escritório de contabilidade. Então, eu aprendi como funcionava um escritório, porque eu já tinha ficado com a minha mãe no escritório dela, mas não era de contabilidade. É parecido, mas é outra coisa. Então, a gente vê como é que funciona o mecanismo dentro. Chegou um determinado momento, eu já estava atendendo alguns clientes aqui, outros clientes ali, à noite. Então, CLT durante o dia e à noite eu ia lá e atendia meus clientes. Eram poucos clientes, mas eu continuava atendendo. Chegou um determinado momento que eu fiquei doente, eu tive uma úlcera. E por conta da úlcera, eu precisava desacelerar. E eu acabava que eu trabalhava muito. Tinha meus clientes, tinha as minhas responsabilidades no CLT e eu decidi que eu precisava parar, porque o médico falou para mim, se você não parar, você vai acabar tendo um câncer. Então, ou você diminui seu ritmo agora e se cuida, ou você não vai conseguir chegar até os 25 anos. Eu tinha 23 anos quando isso aconteceu. Entendi. Então, E quando é que essa chave vira? Qual o momento que você diz assim, não, eu preciso fazer isso? quando o médico disse para mim que se eu não fizesse isso, eu podia morrer. Então, Então, e aí você pediu demissão, saiu do seu emprego. foi eu em um sonho. Foi Entendi. literalmente eu em um sonho. Porque ao mesmo tempo que eu saí do emprego, eu me mudei. Eu morava com a minha avó, quando eu estava no CLT, porque era muito próximo, e eu precisava ir para outro bairro, no caso, outra cidade. Só que eu saí para assumir um aluguel.
Entendi. Um aluguel que não era barato. Então, eu tinha uma quantidade de cliente, mais o seguro-desemprego, um sonho de ir para frente. Você gerou a obrigação primeiro antes da demanda, né? Exatamente. Você assumiu obrigações antes de ir. E me diz uma coisa, quando tu sai, tu tinha algum dinheiro guardado? Porque o grande problema do empreendedor hoje é, tá, eu vou empreender, o que é que eu vou fazer, mas eu não tenho dinheiro. O que a gente mais escuta é isso. Acaba que a gente perde o nosso sonho, a gente não vai atrás dos nossos sonhos porque a gente não tinha dinheiro. Se eu contar pra você, eu não tinha dinheiro. Inclusive, eu estava devendo 15 mil reais. Que maravilha. Quando é que quando você começa a sua operação, quando você começa a empreender de verdade, o que é que você pensava sobre o seu futuro? O que é que você pensava a nível de planejamento? A nível de planejamento, era abrir meu escritório, inicialmente, quando eu saí de onde eu trabalhava. Eu saía do escritório, abria o meu cantinho, tinha os meus clientes, ia viver tranquilo e conseguia me cuidar, porque o objetivo principal foi eu conseguir me cuidar. Porque por conta da úlcera que eu estava, eu precisava fazer o tratamento para poder seguir. Então, eu precisava de todo jeito desacelerar, porque se não desacelerasse, poderia acontecer uma coisa pior. Além de desacelerar, eu tive que entrar na academia para poder me cuidar, porque foram várias mudanças na minha vida de uma vez só. Quando eu decidi fazer toda essa mudança, eu fui, literalmente, eu eu preciso ir, não tenho dinheiro, tô devendo, preciso desacelerar, então eu vou com calma, mas eu preciso ir. Só que às vezes a gente acaba tomando algumas decisões que são assustadoras e às vezes elas não dão certo. Entendi. Quer citar algum? Porque muita gente vai se identificar com essa sua história. Com certeza. Eu já fui... Quando eu decidi sair de onde eu trabalhava, me mudei. Tinha alguns clientes que não eram muitos, então não sustentava abrir um escritório físico, por exemplo. Mas eu fui lá e abri um escritório físico dividido com outra pessoa. E a gente tentou por uma parte, só que vamos pensando comigo. Eu moro num bairro, que é Piedade, e o escritório era na Agamenon. Na época eu não tinha carro, na época eu não tinha dinheiro para ficar andando de Uber, então eu pegava o ônibus de Piedade, ia para Agamenon, levava 2 horas, 2h30 para fazer esse percurso para ir, chegava no escritório, atendia e tinha que voltar. Só que chegou um determinado momento que ficou muito cansativo, porque quando eu precisava sair muito tarde, eu tinha que voltar de Uber, porque a gente conhece, né? Não dá para pegar ônibus muito tarde com notebook, com o material de trabalho, então eu tinha que voltar de Uber, eu pagava muito caro, não tinha dinheiro para pagar muito caro, então ficava lá e chegou um momento que ficou inviável. E eu precisei fechar a Evoluta. E essa parte é uma parte que dói em qualquer pessoa, que você fala assim, meu Deus, eu parei, eu cheguei ali, agora eu tô indo para trás, que a gente tem essa mania. Só que pensando sobre isso hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com tudo que aconteceu, além de entender que foi necessário ter dado essa recuada, porque eu precisei aprender com aquilo para poder estar onde eu estou hoje. E veio muito para mim como se fosse um estilingue. Para a gente poder soltar o estilingue, a gente precisa puxar para trás para pegar força para frente. E naquele momento eu precisava puxar o estilingue, vir para trás para poder chegar lá na frente. Então foi importante para mim passar por esse momento. Foi importante eu ir, abrir, aprender com o meu erro, entender o que é que eu não posso fazer, o que eu não quero fazer de novo, que é abrir alguma coisa, fazer alguma coisa, sem pensar realmente em como é que é, por achar que, se eu começar pequeno, não vai ter muito valor. Se eu começar pequeno, eu não vou crescer nunca. Então, eu tentei crescer rápido, mas não era o momento de crescer naquele momento, era o momento de estruturar. Entendi. Então, eu fui e fiz minha estruturação primeiro. Quando você abre a Evoluta, você abre essa operação como uma necessidade ou como uma oportunidade? Eu acho que foi um pouco dos dois. Eu precisei abrir a Evoluta pela necessidade que eu estava, que era o momento que eu estava naquele período, mas também por uma oportunidade, porque o escritório foi crescendo. Então, eu precisava, os meus clientes foram crescendo. Não dava para só ser uma autônoma, eu precisava ser uma pessoa jurídica, eu precisava da Evoluta. Então, foi a oportunidade que estava acontecendo, mas também uma necessidade. Entendi. Foi muito dos dois. Entendi. Me diz uma coisa, olhando para trás, você acha que esse teu erro foi
um excesso de coragem, ou um excesso de vontade, ou pressa? Você já pensou onde é que você pode ter errado para que esse resultado tivesse chegado? Já. Eu acho que foi um excesso de coragem, mas eu não titulo como um excesso de coragem. Por quê? Eu acho que a coragem ela é muito importante. Ela é importante para a gente chegar onde a gente quer chegar. A gente precisa ter a coragem, mesmo que seja muito. Eu acho que foi mais um excesso mesmo de falta de consciência de como tudo funcionava. Porque, para mim, naquela época, eu tenho tantos clientes, eu alugo um espaço e eu estou feliz. Só que não é isso. Hoje em dia eu entendo que não é só isso. A gente não necessariamente você precisa começar já em um escritório imenso, bonito, lindo, maravilhoso. Não precisa, mas naquela época eu tinha essa cabeça. Se meu escritório não fosse num lugar bom, porque eu era no Thomas Edison, então é um lugar bom, era um lugar bom, grande, mas, por exemplo, eu não tinha dinheiro na época para estruturar o escritório. Era uma sala com a minha mesa. Entendi. Me diz uma coisa, e nessa época, como é que funcionava a captação de cliente? Era pessoalmente, era indicação, era rede social? Como é que funcionava isso? Eu sempre tive vontade de ter a rede social ativa da Evoluta, até porque eu sempre fui muito comunicativa. Porém, a rede social da Evoluta, ela não é, por incrível que pareça, para captar cliente. Eu utilizo a rede social da Evoluta exclusivamente para comunicação. Informação. É informação, passar informação para as pessoas. Porque o que é que eu sinto? Existe muito brasileiro que não entende o que funciona. Aí assiste alguma reportagem na televisão, que é pela metade, aí entende uma coisa de uma forma e é de outra forma. Então, o intuito da rede social é realmente passar a informação. Eu não tenho a informação, então eu entendo que a coisa mais preciosa que eu tenho é a minha informação para dar para outras pessoas. Entendi. Então, se eu tenho um conhecimento, eu vou passar esse conhecimento. E você acha que a rede social ela funciona de verdade para transmitir informação de confiança, criar uma autoridade? Acho porque, por exemplo, no começo eu gravava sozinha os meus vídeos. Tranquilo, mas passava uma informação. Desde que o outro lado tenha mesmo todo o conhecimento, queira passar de uma forma, o que mais a gente vê no mercado. As pessoas passando informação de uma forma muito, eu não vou falar rígida, mas de uma forma muito tática. Então, eu chego para você e falo aqui sobre contabilidade e uma coisa que você nunca ouviu falar na vida. Vou falar sobre um balanço patrimonial. Metade dos brasileiros não sabe o que é um balanço patrimonial. Mas se eu chegar no mesmo vídeo e falar que é um relatório contábil anual, as pessoas vão entender melhor do que eu estou falando. Se eu falar só balanço, a primeira coisa que você pensa é o balancinho de criança, porque é o que a gente é acostumado a ouvir. Então, o intuito de redes sociais é a forma que você fala com a pessoa. Se eu estou tentando passar uma informação, eu preciso passar uma informação clara. Entendi. Então, eu quero que o cliente entenda, ou mesmo que não seja um cliente meu, seja um cliente de outro contador, mas que ele entenda aquela informação que eu quero passar de uma forma clara. Então, tanto que eu até brinco, a gente tem até um quadro no Instagram, que é professora, que eu tô com a régua, eu fico batendo quando eu quero passar uma informação, é bem legal. Mas a gente utiliza de uma forma bem mesmo mais comunicativa e mais dinâmica. Coisa boa. Me diz uma coisa, a nível de operação, de gestão, como é que você se comporta no seu dia a dia? Que horas você chega no seu escritório, que horas você sai? Eu te pergunto isso, porque no último episódio nós conversávamos sobre gestão de tempo, de hábitos, como é que você consegue, e essa pergunta, são várias perguntas, uma pergunta só, né? Eu vou tentar lembrar de tudo. Como é que você consegue gerir seu tempo a nível de atividade operacional da sua empresa, dos seus exercícios, dos seus hábitos, dos seus hobbies? Como é que Thaisa se comporta nisso? Vamos lá. Essa é uma parte bem importante, porque, por exemplo, eu faço futevôlei, academia, vou trabalhar, quase sempre tem alguma coisa na igreja. Então, meu dia ele tem que começar muito cedo. Ele começa de 5 horas da manhã, que é a hora para eu ir pro futevôlei, e ele termina de 10 horas da noite. Se ele não termina de 10 horas da noite, já complica um pouco o outro dia. Então, é muito importante você fazer as coisas, porque o que é que a gente pensa? Meu Deus, eu preciso dormir tarde. É a política que a gente tem aqui, é dormir tarde. Só que dormir cedo ajuda a gente a acordar mais cedo. E quando a gente acorda mais cedo, a gente consegue melhorar toda a rotina do nosso dia.
Então, por exemplo, eu consigo, não tudo de uma vez, que é um outro erro que a gente comete. É fazer tudo de uma vez só. Ah, eu quero começar a treinar, fazer dieta, fazer academia, ir para a igreja, trabalhar, tudo num dia só de uma vez só. O corpo não vai aguentar, porque você não tem mais aquele costume de fazer tanta coisa. Então, o que é que eu faço? Fiz uma cirurgia recentemente, precisei ficar parada. Vou voltar, começo a voltar para academia. Quando meu corpo está fortalecido, eu volto a ir para o futevôlei. Então, aí eu vou ajustando. Até porque quando a gente passa um tempo sem ir para qualquer coisa da sua rotina, a gente se acostuma. Então, eu me acostumei a acordar de 7 horas da manhã, que era só acordar cedinho, ir para o escritório de 8 horas e estava tudo certo. Sobre a outra pergunta de como é que funciona no trabalho. Nem sempre eu consigo, a gente abre às 8 horas, mas nem sempre eu consigo começar o atendimento lá às 8. Mas por quê? Eu não atendo, mas o escritório começa a funcionar às 8. Mas eu não consigo chegar às 8 porque às vezes eu preciso atender um cliente no meio do percurso. Às vezes o cliente fala comigo 7h30 da manhã, uma coisa muito específica, que é para poder ir resolver algo de 8 horas. Então eu começo o atendimento em casa, aí leva mais tempo. Às vezes eu tenho um cliente que a reunião ele precisa, não vai conseguir durante o dia, e pergunta se pode ser antes do horário, então eu atendo antes. Mas normalmente 8 horas, 8h30 eu já estou no escritório. Passo o dia no escritório quando tem reunião. Atendo muita reunião online, isso ajuda muito, porque o deslocamento de um canto para o outro leva muito tempo, até porque a gente vai ficar dirigindo, ou quem pega Uber vai pegar um Uber, isso acaba, o deslocamento leva um pouco de tempo. Entendi. Então, reunião online atendo várias, mas eu fico muito mais hoje na gestão do que em si na operação do escritório. Entendi. E como foi a transição de fazer tudo sozinha e ter alguém do seu lado? Eu passei isso há alguns anos, aí não vou nem dizer, porque aí vai denunciar a idade. Né? E eu aqui já falando a minha. Mas a gente que empreende, que começa do zero de fato, é o goleiro, é o lateral, é o atacante, é o gandula para carregar a bola, para puxar a bola, pegar a bola. E aí, quando você começa a montar a sua operação, você tem a necessidade de, muitas vezes, ter alguém para te assessorar, ou fazer um ato, ou fazer uma atividade que te demandaria mais tempo. Não é uma coisa estratégica, muitas vezes. Eu queria saber de você, porque para mim foi muito difícil começar só. Logo em seguida, a gente teve a contratação de uma pessoa, inclusive ela está conosco até hoje. E isso, de fato, para mim foi um divisor de águas. Eu queria saber como é que você se comportou entre fazer tudo só e de um dia para o outro você ter alguém para fazer com você. Eu não vou mentir que no começo foi extremamente assustador. Por quê? A mentalidade que eu tinha naquela época, eu acredito que muita gente também tem essa mentalidade, é que se eu não fizer, não vai sair perfeito. Só que a gente tem que entender que nem tudo é perfeito. A gente procura a perfeição, mas a gente não pode se prender à perfeição. Até porque ninguém é perfeito. É verdade. Então, eu posso errar, você pode errar, qualquer outra pessoa pode errar. Então, a gente precisa realmente soltar. Quando começou e eu precisei contratar uma pessoa para me ajudar, foi porque eu comecei a errar. Então, isso foi o que me prejudicou. Porque acontecia muita demanda, eu não conseguia dar conta de tudo. Aí você sabe, na contabilidade, errou uma coisa, R$200. É uma multa de alguma coisa que a gente paga. E começaram a vir muitos erros. Quando eu contratei uma pessoa que veio me ajudar, ela me deu um suporte imenso, principalmente nessa parte operacional, ficou comigo, ajudou, e eu consegui delegar, parar assim e falar, tá, mas eu vou pedir para ela fazer o quê? Porque eu sabia que eu precisava de alguém, mas eu não tinha pensado em ela vai fazer o quê? E ela tá comigo também até hoje, graças a Deus, eu espero que ela não saia, que ela continue comigo. Mas eu precisei parar e pensar, foi na minha casa, na época era o home office, porque quando eu fechei o escritório presencial lá em Recife, eu precisei ir para minha casa, lá para o meu quarto. Então, abri um escritório lá em casa. E quando ela precisou entrar, foi quando eu precisei. Aí ela ficou trabalhando no home office até eu estruturar um espaço. Então, eu entendi que se eu não tomasse esse passo, eu não cresceria. Ali onde eu estava de atendimento, só a Thaisa, na Evoluta, era o máximo que eu conseguia atender. Então, até eu parar, refletir, não, se eu não colocar ninguém, eu não cresço. E eu quero crescer. Então, foi literalmente isso. Eu quero crescer, então eu preciso soltar um pouquinho. Demorou, doeu, mas eu soltei. Hoje em dia, eu ainda fico meio assim com algumas coisas. Eita, será?
mas eu tenho que delegar, vou colocar porque precisa. Hoje, como é que você organiza os processos internos para fins de delegação? Como é que você identifica o potencial daquela pessoa versus as atividades que o escritório tem para executar? Algumas das pessoas que entraram, elas já tinham algum segmento lá em outro trabalho que foi. O que é que eu faço? 3 meses de experiência, a pessoa dá meio que uma rodada lá no escritório. Então, eu entendo que ela é boa em departamento pessoal. Vi que se desenvolveu nessa área, já conhecia a área, entendeu o sistema, como é que funcionava, porque lá no escritório, como nós somos muito tecnológicos, eu preciso que a pessoa entenda os sistemas. Então, a partir do momento que entender o sistema, sabe como é que funciona, se não entender alguma coisa, consegue saber onde achar, procura, vai atrás, é sempre o que eu valorizo muito. É a curiosidade. Porque eu acho que isso a gente precisa. A gente precisa de pessoas curiosas. Porque quando elas são curiosas, elas vão atrás de resolver aquilo. Então, contratei os sistemas, soube de onde era, parei, certo? Essa pessoa aqui vai aqui. Aí depois chegou outra pessoa, começou comigo em um setor, mas eu vi que ficou muito melhor em outro setor. Então eu vou lá, coloco, eu vou mexendo. Como um xadrez, vai mexendo se a nas pessoa peças. já não vir com aquela área específica, como por exemplo agora eu vou contratar outra pessoa para uma área específica. Então eu vou fazer a seleção de acordo com aquela área. Entendi. Nesse específico. Isso quer dizer que ela só vai ficar desse daí? Não, se eu ver que ela vai se desenvolver em outro, porque tem plano de carreira. Se desenvolveu em outro, eu transfiro de área sem problema nenhum e a gente coloca outra Se pessoa. você pudesse voltar ao tempo, qual seria o conselho que você daria para você mesmo? Sobre essa questão de De delegar. gestão, de operação. Que eu soltasse um pouquinho a corda. Bem. Porque quando a gente não solta é muito complicado. E aconteceu comigo. Eu acredito que com você também. Como Comigo você também. disse, a gente segura. É como se fosse realmente um filho, sabe? Que a gente tem aquilo. Poxa, é meu filho, eu não vou soltar. Então, mas a gente tem que entender. Então, a Thaisa de lá de trás, eu falaria para ela, solte um pouquinho. Confie. Confie em quem você está contratando, porque para a gente contratar, a gente precisa confiar, porque a pessoa vai representar a sua empresa. Então, confie em quem você está contratando e deixe a pessoa também trabalhar. Porque, às vezes, a gente segura tanto que a pessoa não trabalha. Não desenvolve. Ela né? não desenvolve. Eu vejo muito disso de... eu contratei fulano, mas fulano não fez nada. Mas tu deixou fulano trabalhar? Explicou como é que funcionava, mas disse para ele, se você vê de uma forma melhor para você trabalhar, é mais fácil. Porque minha forma de trabalhar não pode ser a mesma da sua. Igual. Eu posso ter uma rotina... E você pode ter outra. E para você, a outra funciona muito melhor. E para mim, funciona de um jeito. Entendi. Então, a gente precisa realmente soltar um pouquinho o nosso filho e deixar as pessoas também ajudarem você. Quando a gente vai para análise de gestão empresarial, a gente sente muito isso, a dificuldade do empreendedor, muitas vezes, do cliente ou algum mentorado, algum consultado, e ele vive perguntando, doutor, mas como é que eu começo? Quem eu contrato? Qual o perfil da pessoa que eu preciso? Verdade. E muitas vezes eu digo assim, olha, você precisa identificar aquilo que te toma tempo. Tu precisa pensar de forma estratégica. Onde é que você quer chegar? Você quer faturar mais? Quer ter uma empresa robusta? O que é que você quer? Qual é o seu objetivo? E muitas vezes num diálogo desse, ele não sequer sabe o que é que ele quer. É verdade. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas todo mundo não quer adquirir obrigações, né? Eu percebi muito que às vezes as pessoas não sabem nem o que é que leva tempo dela. Quando eu precisei contratar, pelo menos esse conhecimento eu tinha. Então, eu preciso de alguém para esse setor, porque é o setor que está me demandando tempo agora. Se eu continuar fazendo isso, eu não vou conseguir vender. Se eu não vender, eu não cresço. Então, era muito claro para mim isso, mas eu vejo que muita gente não tem. Eu tenho clientes que chegam para mim e dizem, Thaís, eu faço tudo na minha igreja, na minha empresa. E eu falo para a pessoa, você precisa contratar pessoas, porque se você não contratar pessoas, você não vai sair daí. Se continuar aí, você vai acabar se prejudicando. Saúde mesmo, a saúde da gente, porque é reflexo. A gente sabe que o nosso corpo ele é reflexo do que a gente faz, do que a gente consome, do que a gente vive. Então, se eu não estou vivendo de uma forma saudável, meu corpo ele vai reagir de alguma forma. Já pensou em fechar a Evoluta e sair da contabilidade, fazer alguma outra coisa? Não. Eu penso em fazer outras coisas com a Evolutativa. Maravilha. Não de fechar. A Evoluta é meu xodózinho. É, nosso filho, né? É A um gente filho. nunca- O primeiro filho a gente não quer. Não tem como. Eu sempre brinco e as pessoas ficam me perguntando, cara, como é que você consegue
ainda advogar. E eu digo assim, a advocacia para mim é minha vida. Eu posso ter qualquer outro negócio, mas eu tenho que sentar, fazer meus contratos, Sim. fazer minhas ações, aquelas audiências mais estratégicas, participar, ir até o fórum, rever os amigos, que é importante que a gente faça Verdade. essa vida social. Então, o primeiro filho é difícil a gente deixar ele, né, já bater asas. Apesar de que o meu já está começando a ficar adolescente. Né? Já tá bem? Já está ali, já está quase com 15 anos, então Já possa tá. ser que daqui uns dias ele alce voo e eu fique aqui só observando para onde é que ele vai, né, onde é que ele vai chegar. E é bom ver crescendo. Hoje em dia, eu fico assim, encantada quando eu paro pra ver quem era a Evoluta e hoje quem é a Evoluta. Ou quem era a Thaís e hoje quem é a Thaísa. Mas eu entendo que tudo isso foi porque eu precisei soltar um pouquinho. É um Então eu processo entendo. evolutivo, né? Como empresário. Eu também, até uns anos atrás, eu nunca tinha parado para observar as conquistas que eu consegui, né? Nesses anos todos de empreendedorismo, de atividade, e você fica se perguntando, rapaz, o que é que eu construí até aqui? Né? Ou como eu cheguei até aqui? O que é que eu fiz para ser merecedor disso? Porque só o empreendedor sabe, só o empresário sabe. Tudo. Só ele sabe a dor que é carregar uma empresa nas costas de você. Você é muitas vezes o primeiro a chegar, o último a sair, ter que pensar na operação do financeiro, de RH, DP. Eu sempre brinco nos cursos que eu digo, olha, empresário tem que saber de A a zinco. É feita aquela vitamina que vende na farmácia. Porque você tem que saber de tudo. É verdade. Né? Saber de tudo. Me diz uma coisa, nesse período de home office, ou melhor, abre Evoluta, fecha Evoluta, fica em home office, reabre Evoluta. Qual foi o período do financeiro escasso ali? O que é que você com certeza viveu isso? Todo empresário vive isso, seja no início, seja no meio, seja no fim. Verdade. Todo empresário vai passar por um aperto financeiro. Como é que você se comportava? Como é que você tratava disso? Vamos lá. Graças a Deus, eu identifiquei tudo muito rápido. Então, por exemplo, abri a Evoluta nesse passo enorme que eu tinha dado, sem estrutura nenhuma. E a estrutura que eu falo, volto a dizer, não é estrutura física. Estrutura mesmo mental. Eu não tinha estruturado o meu mental, eu não tinha estruturado tudo como é que deveria ser, custo que eu teria, para poder chegar aonde eu queria chegar. Então, por conta disso, eu precisei fechar. Nesse período de transação, o meu contrato com o local, ele era de alguns anos. Então, eu tive a quebra de contrato. Graças a Deus, a pessoa que estava responsável, ela parcelou para mim. Então, como ela precisou parcelar, eu consegui diminuir mais custo, agora o meu custo pessoal, porque nessa época eu não tinha um faturamento muito alto. Então, eu tirava um lucro muito baixo para mim, para poder cumprir com o que eu precisava cumprir da Evoluta. E nesse período foi apertado. Eu ainda estava ali recebendo os clientes que eu já tinha. Continuei indo atrás de mais. Porém, contabilidade, que você até perguntou, eu acredito que eu pulei essa pergunta, é muito mais indicação. Então, eu recebia e recebo até hoje muita indicação de cliente, que a maioria da movimentação de clientes ativos que a gente tem são todos feitos por indicação. Pouquíssimo, o percentual é pouquíssimo de clientes que vêm através de rede social, ou que viu a gente lá no local onde a gente está e foi lá e falou com a gente. Mas a maioria é por indicação. Mas o financeiro, ele desceu muito rápido, porque eu estava ali, aí começou a ficar muito apertado e na hora você meio que se desespera, porque você para assim e pensa, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? É aí que muito empreendedor acaba errando, porque ele vê que a empresa está afundando e ele não quer diminuir o pessoal dele. Então, eu comecei a diminuir o que eu recebia da empresa. Eu botei lá embaixo, diminuí meu custo de vida como pessoa física para poder continuar com a Evoluta aberta. Para ela ter dinheiro para eu conseguir botar para frente. Que é muito mais fácil tirar logo tudo da empresa e deixar lá o meu pessoal bem. Hoje, qual o serviço dentro da contabilidade que gera receita para vocês? O maior de todos mesmo é o da contabilidade em si mensal.
Entendi. São os nossos clientes, a né? recorrência, os A clientes consultoria de mensalistas. contabilidade mensal para as Isso. empresas. E como é que você precifica os teus honorários? Que muita gente tem dúvida. Uma vez eu fui fazer um curso, fui falar sobre formação de preço. E quando a gente vai esmiuçar o preço, muita gente, rapaz, mas não sabia que tinha que calcular isso. Eu não sei nem qual é meu custo indireto, eu não sei qual é meu custo Fixo. direto, o que é, o que pode sofrer mudanças durante o mês, ou enfim. Eu queria saber como você, como contadora, precifica o teu honorário. É por quantidade, é por complexidade? A gente tem uma tabela padrão, que é o mínimo que a gente cobra para determinada empresa. Então, se uma empresa é de comércio do Simples Nacional, a gente cobra tanto. Porém, se aquela empresa tiver funcionário, esse valor aumenta. Se aquela empresa for do Simples Nacional, ela muda. Se ela for do presumido, ela muda. Mas a base geral mesmo é o valor do salário mínimo. Então, para quem está começando, a base da contabilidade é o valor do salário mínimo. Pelo menos é a que eu uso lá no escritório. Entendi. O salário mínimo aumentou, certo, esse determinado cliente, os honorários é meio salário. Então, eu entendo que aquele cliente, ele vai ser meio salário. O que é que as pessoas erram muito? Isso eu digo porque amigos meus me perguntam, quem está iniciando, às vezes até quem já está há um tempo. Thaisa, mas como é que eu cobro isso? Como é que eu sei que eu tenho que cobrar isso? Várias coisas. Primeiro, qual é o custo que você tem? Eu tenho um custo só com sistema. Não, você não tem um custo só com sistema. Você tem seu custo do sistema. Se você estiver pagando ainda a sua máquina, você tem um custo da sua máquina. O custo de uma energia. Vai estar no ar-condicionado, vai ter energia ligada, você tem um custo de alimentação. As pessoas esquecem esses outros custos. Se você tem funcionário, você tem um custo com o seu funcionário. Quanto tempo é que aquele funcionário leva para fazer determinado serviço para esse cliente? Quantas vezes você precisa fazer uma folha desse cliente? São quantos colaboradores que ele tem? Então, tudo isso leva um tempo. Quantos sistemas você tem? Qual é o valor dos seus sistemas? Se você dividir isso, quanto é que fica para cada cliente? Porque uma coisa que as pessoas esquecem muito é que quem paga o custo da empresa é o cliente. Então, para eu poder cobrar, para sustentar a minha empresa, eu preciso cobrar um valor que a empresa, no caso, meu cliente, vai conseguir custear meu custo. Entendi. Eu não posso simplesmente tirar de mim. Como é que você... Qual é a forma que você utiliza para decidir o que é que você vai utilizar para reinvestimento e o que você vai tirar para você mesmo, como sócia, como proprietária? Eu tenho meu Prolabore mensal, que eu tiro mensal, e tem uma distribuição de lucro. Uma coisa que eu aprendi, não é porque a empresa está faturando 100 mil e eu tenho um custo de 70 mil que 30 mil é lucro, não é. Eu preciso tirar um percentual para investimento, até porque a gente tira agora a troca da Evoluta do ano passado para esse ano. A gente teve uma reforma imensa do novo espaço, e se eu não tivesse essa renda guardada, esse investimento, esse capital guardado, eu não ia conseguir fazer a reforma que eu precisei fazer. Ou a reforma ia parar na metade, ou a gente ia entrar do jeito que estava, ou a gente não ia conseguir entregar o que realmente eu queria entregar, que é a experiência do cliente chegar lá e estar num lugar confortável. Entendi. Então, a gente precisa realmente... Uma coisa que os clientes erram muito. Eu tenho um funcionário, mas eu não tenho uma reserva mensal para uma férias do funcionário ou para o 13º. Eu deixo para tirar esse dinheiro em dezembro. Aí, quando é em dezembro, tem aquele furo enorme, porque eu tenho que pagar o salário e o 13º. Então, acaba que eles não têm esse controle, sabe? Isso é normal, porque é como eu costumo falar para os meus clientes. A gente tem um costume de não saber o que fazer quando a gente vira empreendedor. Por quê? O brasileiro, ele não foi criado para ser empreendedor. A gente é criado para trabalhar sempre para alguém. A gente não tem um conhecimento de casa, a gente não tem um conhecimento da escola. Então, a gente vai adquirindo para frente. Então, quando a gente fala, precisa abrir um CNPJ, vou dar dinheiro para o governo. É a primeira coisa que vem para o governo. Vou dar dinheiro para o contador, dá para o governo. Então, é essa mentalidade que a gente tem. Mas a gente esquece que é tudo questão de organização. É literalmente coisa de organização financeira. Se eu consigo entender que a minha empresa ela vai ter esse custo, ela tem esse imposto para pagar, ela tem esse custo, e eu vou me programar sobre aquilo e entender que não é porque eu recebo 100 mil e gasto 70, que 30 é meu lucro, a gente consegue fazer a empresa sair do quarto de casa para um escritório maior com vários colaboradores. Entendi, maravilha. O que é que mudou em você no jeito de pensar, de agir, de enxergar por tudo que você viveu com a Evoluta?
A primeira coisa, eu aprendi a ser mais humilde. Não estou falando em humildade no quesito de, eu andava de nariz em pé para fazer as coisas. Humildade de pedir ajuda. Humildade de falar, eu errei. Humildade de contratar alguém e dizer, eu não preciso e eu não posso fazer tudo sozinha. Eu aprendi a ser humilde comigo mesmo. A entender que eu preciso de outras pessoas. Porque todo mundo precisa de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Então, foi nesse momento que eu fui e troquei essa mentalidade na minha vida. Eu preciso de pessoas, porque pessoas precisam de pessoas. Se eu quero crescer, eu preciso de pessoas. Sozinha eu não vou crescer. Até para ser cliente, eu preciso de pessoas. Então, a gente não vende para uma máquina. Entendi. O que é que você entende como um hábito que aumenta a tua performance e tua produtividade? Qual o hábito que tu tens, assim, no dia a dia? Se eu falar que meu hábito para ter uma produtividade boa, ter um dia tranquilo, não tem nada a ver com contabilidade. Todo dia de manhã eu oro e faço meu devocional. Isso, literalmente, é o que faz o meu dia ser tranquilo, meu dia ser guiado, meu dia ser mais centralizado. Quando eu faço isso, eu sei que eu me conecto com o Pai. Então, nesse mesmo momento, eu vou estar mais tranquila, eu vou estar mais calma. Porque meus problemas, minhas aflições, eu sempre estou conversando com Ele. Então, é a pessoa que mais me escuta em tudo na minha vida. Maravilha. Você acha que nesse contexto de hábitos, existe algum hábito da tua operação que você já abandonou e hoje você não tem mais? Sim, eu tinha um hábito enorme de querer fazer tudo. Eu acho que esse foi o hábito que eu abandonei realmente. Hoje em dia eu até brinco com os meninos lá, mando um monte de coisa para eles. Porque eu entendo que eu não posso fazer tudo do mesmo jeito que eles não podem fazer tudo. Porque eu tenho limitações e eles também têm. Então, a gente precisa realmente ser humano. E eles estão ali para trabalhar, mas eles também têm as limitações dele. Não adianta eu querer tirar tudo de mim, jogar tudo para eles e sobrecarregar eles. Até porque eles vão ser funcionários frustrados, vão ser funcionários tristes e sai. Se um deles saírem, eu vou ter que contratar outra pessoa. Mas até eu contratar outra pessoa, como é que funciona? E são funcionários bons. Funcionários bons a gente precisa manter perto da gente. Verdade. E aí fica uma dica, viu, pessoal? Se você tiver um funcionário bom, aquela pessoa que você de fato confie, é importante que você invista nele. Verdade. Já dê, inclusive, oportunidades. Tenha a comunicação sempre efetiva com ele, porque pessoas boas, eu sempre brinco que eu sempre fui muito agraciado com pessoas boas. Recentemente entrou uma pessoa no meu escritório que a gente só sabe o que é bom, depois conhece o ruim. Tem uma música nordestina que fala sobre isso. E hoje eu digo que eu sou um felizardo por ter uma equipe muito redonda. Em todas as operações tem gente boa, tem gente que quer, tem gente que quer vencer na vida. Verdade. E a melhor parte disso tudo é você participar do crescimento da pessoa e ver o quanto a pessoa evoluiu ao longo dos anos, né? Ao longo do tempo. Verdade. Como é que você vê a Evoluta daqui a... Vamos botar a longo prazo. Vai. 5 anos. Tá, daqui a 5 anos. É engraçado essas perguntas. Vou explicar o motivo. Por quê? Se você tivesse me perguntado isso em 2023, eu não imaginaria que ela estaria assim. Na nossa cabeça, como a gente sempre escuta, uma empresa ela leva 2 anos, em média, para conseguir começar a dar lucro. E não é mentira, realmente. É a estruturação toda que você faz para ela chegar no lucro. Só que a Evoluta não foi dessa forma. Ela deu lucro muito rápido. E por isso que eu consegui ir trocando muito rápido as coisas, saindo da onde eu estava e indo para outros lugares, mas também entendendo que a empresa Taísa Física, não poderia juntar uma para outra, não era porque a Evoluta tinha dinheiro que Taísa tinha dinheiro, porque a Evoluta é a Evoluta. Apesar de a Evoluta ser Taísa, mas a Evoluta ela precisa ser a Evoluta. Então, quando eu entendi tudo isso, eu cheguei aonde eu cheguei. É onde eu quero estar ainda? Não, eu quero que ela cresça mais, eu quero que a gente consiga proporcionar e realizar sonhos de pessoas. Eu quero que a gente consiga chegar daqui a 5 anos com outra unidade em outro estado, que a gente consiga ter muito mais colaboradores, porque além de realizar sonhos de pessoas
no caso, o cliente, eu também quero realizar sonhos dos meus colaboradores. Então, eu quero que eles estejam num canto bom, confortável, bem estruturado, para eles conseguirem trabalhar bem. Porque se eles estiverem trabalhando bem, meus clientes vão ser atendidos melhores ainda. Maravilha, maravilha. E para onde é que você está apontando essa empresa? O que é que você pensa a nível de redes sociais? O que é que você tem algum projeto para explorar esse teu lado empreendedor? Tanto a Evoluta como alguma outra operação, você pensa nisso? Tem alguns projetos dentro da Evoluta que eu quero seguir. Além de toda essa parte, eu quero que seja muito mais tecnológico também hoje em dia. A gente entre nesse meio digital, a gente comece a utilizar mais as redes sociais. Um dos meus sonhos é palestrar, então tá aí nos meus sonhos para serem realizados. Um deles era vir num podcast, eu estou realizando hoje. Muito obrigada pelo convite, Coisa boa, inclusive. a gente fica muito feliz. Mas eu estou direcionando muito mais nisso informativo. Eu entendo que em algum momento a Evoluta vai estar da operação, o operacional dela vai estar funcionando, vai estar tudo certinho, e eu vou conseguir focar mais nessa parte de informação, porque eu gosto de passar informação. Então, todos os investimentos que eu faço, para mim, por exemplo, curso de oratória, um curso para aprender a fazer gravar vídeo, qualquer coisa assim, ele sempre é muito voltado para a informação, porque é como eu falei, eu entendi que se eu tenho conhecimento, eu quero passar conhecimento. Eu digo que a gente aprende transmitindo conhecimento, né? Verdade. Todo dia a gente aprende alguma coisa, isso é máxima histórica, mas quando a gente ensina, a gente aprende em dobro, né? Quando a gente mostra, eu sempre, nunca tive segredo com minhas operações. Quem quiser perguntar como é que funciona, eu sento, olha, pega uma folha aí, vamos lá, deixa eu te explicar como é que funciona. E sair do operacional para mim foi o divisor de águas. Divisor de águas para você poder, inclusive, fazer o que você acha que é um propósito seu, que é ajudar pessoas, que é levar informação, que é instruir pessoas. Tem muita gente boa no mercado, mas tem muita gente meio perdida. E eu anotei aqui uma pergunta para te fazer, que é bem sensível. Com certeza tem alguém nos vendo agora, nos assistindo, e que está hoje na mesma fase que você estava em 2023. Fechou o escritório, tinha um sonho, estava sem dinheiro, fez home office, enfim. O que é que você diria para essa pessoa que está nos assistindo? Vou até virar para esta pessoa. Assim, olhando nos olhos mesmo, com honestidade do nordestino, nós nordestinos não desmerecendo outras regiões, mas Flávio Leandro tem uma música que fala sobre honestidade. E nós somos muito autênticos, né? Então, o que é que você diria para essa pessoa que está nessa fase? Eu diria para você não desistir de você. Porque às vezes a gente desiste da gente. Não é nem dos nossos sonhos, a gente desiste da gente. O costume que a gente tem é falar que a gente não é capaz de fazer alguma coisa, de realizar alguma coisa, de chegar em algum lugar. Então, a gente automaticamente se diminui. Então, para essa pessoa, não é porque você foi para trás ou porque você começou ali. Você começou aí porque você tem que começar aí. Você está nesse lugar porque você precisa estar nesse lugar. Alguma coisa você vai aprender. Então, pegue isso, se agarre e vá para frente. Porque, é como eu falo, só para trás, só o carro. Quando a gente marcha ré e pronto. É ir para frente sempre. Não é porque você teve que dar um passo para trás que você está atrás. Você precisa estar ali para ter um impulso. Lembra do estilingue? Isso. Para puxar o estilingue e ir lá para frente. Em se tratando disso, qual o erro mais comum que você percebe nos empreendedores que estão iniciando? O erro mais comum é eles não se desvincularem do CLT, por incrível que pareça. É como se a mentalidade fosse sempre de eu só vou ganhar dinheiro se eu for CLT. Só que no Brasil não é assim bem que funciona. A gente, quando é CLT, a gente tira a responsabilidade de correr atrás de algumas coisas. E tá tudo bem, não tem problema a gente ser CLT. Eu conheço muita gente que tá muito bem de vida, tá no seu trabalho, fazendo as suas coisas, mas isso não quer dizer que quando eu for virar empreendedor, eu preciso continuar naquela mentalidade. Até porque não vai ter uma pessoa para pagar suas contas, não vai ter uma pessoa para dizer, faça você dessa forma.
Porque você é o empreendedor, então você é a cara da sua empresa, é você que vai chegar lá. E as pessoas têm uma mania muito grande de vincular pessoa física com a pessoa jurídica. Lembra que eu disse que uma das coisas que me ajudou muito no meu início foi entender que a Evoluta é Evoluta e Taísa é Taísa. Então, o dinheiro da Evoluta não é o dinheiro de Taísa. Isso me ajudou muito a conseguir pagar as contas, a conseguir chegar onde eu queria, a conseguir, inclusive, limpar meu nome. Porque quando eu abri a Evoluta, eu tinha uma dívida enorme. Meu nome estava sujo, comum do brasileiro. Novinha, gastei mais do que tinha. Acontece. Então, quando eu fiz toda essa estruturação, eu consegui, durante esse período que eu estava, pagar a dívida que a Evoluta teve por causa da quebra do contrato, continuar a operação da Evoluta, aumentar a minha cartela de cliente e ainda conseguir fazer todo o processo no meu nome, limpar meu nome. É por isso que eu digo que um boom foi muito rápido, mas eu não digo que o boom foi muito rápido porque, eu fiz coisas excepcionais. Não, atendimento ao cliente é a coisa que sempre vai fazer você ser bem falado em qualquer canto. Qualquer tipo de emprego, qualquer tipo de empresa que você tiver. Se você tiver um bom atendimento ao cliente, com certeza um cliente vai indicar você para o outro. E é por isso que eu digo que uma das maiores referências da Evoluta é o atendimento ao cliente. É algo que eu prezo muito, é a nossa maior cultura. Você ter um atendimento bom. Porque eu gosto de ser bem tratada. Então, se eu gosto de ser bem tratada, com certeza eu vou tratar bem os outros. Então, Maravilha. É isso que a gente passa. Finalizando, como no outro episódio, a gente tem aqui um quadrinho em homenagem à minha chefe. Eu digo que ela é minha chefe, Riane. Ela disse, vamos botar nosso convidado ali para dar uma tremida. Eita. E aí é o bate-pronto. São 4 perguntinhas aqui, bem Vou até objetivas. tomar água. Tome aí, já se hidrate. Porque é importante que a gente saiba o que é que as pessoas pensam. Porque a gente do lado de cá, a gente não tem noção quanto a gente ajuda muita gente. Verdade. Principalmente nas redes sociais. Ultimamente a gente tem tido muitas mensagens de carinho, mas mensagens de mudança. Mudança de mentalidade, mindset, mudança de operação. A pessoa estava, eu quero empreender, mas eu sou CLT, o que é que eu faço? Né? As pessoas ficam com medo, de fato. Verdade. Eu brinco que empreender é você pular num abismo escuro e lá no fundo você encontrar um ouro, É um verdade. minério que ninguém ou muita gente ainda não encontrou. Mas vamos lá. Ser feliz ou ter razão? Eita. A gente falou. Vai, Aqui é rapaz. bate pronto. É pra ver a reação na hora. Hoje em dia, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Maravilha. Eu não era assim não, viu? Era? Era a rainha da razão. Até eu entender que eu preciso não ter razão todas as vezes, até porque nem sempre eu tô certa do eu. O pobre do Carlos morre comigo, sofre, que às vezes eu... Aí eu, eita, amor, desculpa, eu tava errada. Mas eu reconheço. Coisa boa, Porque a assim. gente vai tratando, né? Não, a gente vai tratando. vai evoluindo. Nós somos ser humano, é um processo evolutivo. O que é que você diria para o profissional que quer mudar de profissão hoje? Tá. Até assim, vem. O que é que eu diria pra essa pessoa? Eu acho que eu falaria pra ela que se ela tem um sonho, ela vai atrás dos sonhos dela. Eu não tinha esse pensamento até a minha irmã trocar de profissão. Minha irmã ela é formada em biomedicina e hoje em dia ela está se formando em desenvolvimento de software. Uma coisa nada a ver com a outra, assim, dois Água e extremos. óleo, Água e óleo. E assim, eu entendo que a gente não pode ficar só preso naquela determinada, porque eu tô lá há anos, porque eu terminei a faculdade. Se você se reconhece em outro canto, Vá, né? vá, Faça, né? faça. Vá com medo mesmo. Volte. R, mas faça. volte, vá atender dentro de casa, atender no espaço, atender num café. Meu Deus, quantas reuniões eu não fiz em cafeteria, porque eu não tinha um espaço físico. Eu não ia levar ninguém lá em casa, né? Então, vamos na cafeteria, atendi o Todos nós já cliente. passamos por essa fase. A cafeteria é a melhor coisa que inventaram. Quem está na fase de transição, o que é que você recomenda? Transitando entre uma atividade e outra, entre CLT e empreendedorismo, o que é que você recomendaria para essa pessoa hoje? Eu acho que ninguém precisa chegar no extremo que eu cheguei para poder começar a empreender ou tomar uma decisão. Porque o fato de acontecer o que aconteceu comigo, da questão da doença, foi eu não ter parado e agora eu vou. Sabe por que eu nunca fui? Porque eu nunca me achava capaz de abrir um escritório.
não sou capaz o suficiente, não tenho conhecimento suficiente. Descobri que conhecimento a gente vai adquirindo todos os dias. Verdade. Então, para quem está nessa transição, é realmente, o que é que eu faço? Vou empreender. Tem a liberdade que você vai ter quando empreender, para você se cuidar se você precisa, para você fazer alguma coisa que você precisa fazer. E eu não estou dizendo que empreender vai ser fácil, é como você falou. É um buraco escuro que você vai entrando lá embaixo para encontrar uma luz. Vai demorar um pouco, vai, mas vai valer a pena cada momento. E quando você para pensar, quando eu parei para pensar, meu Deus, quantas coisas mudaram de 2023 para 2026. A Evoluta fez 3 anos esse ano. Então, quantas coisas mudaram? Contratei gente, troquei de lugar 2 vezes. Eu, Thaisa, pessoal, comprei um carro que eu jamais ia pensar que eu ia comprar um carro nem tão cedo. Porque é uma coisa que você não para pensar assim. Como eu falei, você me perguntar, 5 anos atrás, se eu seria a Thaisa de agora, eu sabia que eu ia ser empreendedora, isso eu tinha certeza, mas que ia estar do jeito que eu estava, não. Entendi. Você quer demorar mais um pouquinho. Essa fase de transição é interessante porque isso aconteceu comigo. Quando eu me formei, eu trabalhava em um escritório e pedi para sair para estudar, mas eu não aguentei 3 meses. Eu disse, isso aqui talvez não seja meu propósito. Meu propósito é de fato sair e empreender, ganhar o mundo aí, ver o que é que vai ser. E graças a Deus deu tudo certo. Tá vendo E aí? pra gente finalizar, o que é ser rico para você? Ou rica para você? Rapaz, ser rico pra mim hoje é ter Deus na minha vida. Acho que é a maior riqueza que eu posso ter. Porque sem Ele eu realmente não sou nada, não seria nada e não estaria onde eu estou. Eu entendo que eu tô onde eu tô porque Ele me colocou aqui. Se eu consigo passar pelas coisas que acontecem na minha vida pessoal, na Evoluta, é porque Ele me sustenta. Então, a riqueza pra mim é ter Deus na minha vida, é ter minha família perto de mim e construir uma família, né? Esperando aí me casar, então vai acontecer. Ele vai ver, ele vai dizer que sim, ele vai entender. Para quem não conhece, viu, pessoal? Nós já nos conhecemos há muitos anos, né? E eu ficava na torcida, dizia, rapaz, e aí, né? E aí, vai casar quando? Ela dizia assim, não, vamos esperar, eu tô ali rezando e tal. E quando eu soube, pelas redes sociais, inclusive, que ela estava prometida para um cidadão, rapaz, eu fiquei feliz demais. Fico feliz em vê-la feliz. Obrigada. E isso é o que nos move, é ver que o outro tá bem, que o outro tá feliz. Então, para a gente concluir mais um episódio do podcast Advogar e Empreender, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua presença. Obrigada. Que Deus lhe abençoe muito, que a Evoluta voe, alce novos voos cada vez mais. E que eu possa estar onde eu estiver olhando e dizendo assim, como ela conseguiu. E como a história dela é linda, é maravilhosa e com certeza vai inspirar muita gente. Obrigada, meu amigo. Você sabe, né? Você é uma inspiração pra mim. Você sabe disso. Muita coisa, tá, gente? Eu aprendi com ele lá no comecinho. Eu conheço ele lá do comecinho, daquela época que eu abri e fechei. Já conhecia. E você me inspirou muito. Uma das coisas que você me disse, e eu nunca mais esqueço, toda vez que eu tenho a oportunidade de usar essa frase, eu uso, é que pra gente ter dinheiro, a gente precisa botar dinheiro pra rodar. Então, o mesmo com medo de trocar a Evoluta de um endereço para a Evoluta para outro endereço foi lembrar exatamente. Parecia que você estava do meu lado falando, Thaisa, se você quer girar dinheiro, você precisa botar dinheiro para rodar. Porque assim, quando a gente não tem muito, há muito tempo, então quando você começa a ter um dinheiro, você não vou gastar. Por que eu vou gastar dinheiro? Vou deixar ele ali. Você fica com medo, né? Você fica com medo se alguma coisa der errado e se não der certo. Mas é aquilo, se não der certo, vai com medo mesmo. Eu sempre digo o seguinte, o dinheiro, se você souber utilizá-lo de forma inteligente, o dinheiro vai te levar para onde você quiser ir. É verdade. Não é à toa aí que nós temos bilionários que estão levando pessoas para passear na Lua. É verdade. Então, assim, o uso do dinheiro responsável é a mesma coisa de você agir de forma estratégica. Você tem que usar o dinheiro como uma ferramenta de impulsionar o seu negócio, de você crescer. Então, Eu agradeço. isso é um comparativo de a água do rio só corre para o mar, só faz dinheiro. Quem tem dinheiro, e aí para você fazer, você precisa de fato renunciar a algumas coisas para conseguir vencer. Verdade. Eu agradeço. Mas
Lhe agradeço imensamente. A gente vai encerrando mais um episódio do Advogar e Empreender Podcast. Siga nossas redes sociais. A gente vai deixar também nos comentários a rede social da Thaís. Então segue ela lá e vamos criar informação. A gente agradece mais uma vez e até o próximo episódio. Boa noite.